Filhinhos, boa noite. O papai voltou, como o papai volta, todas as noites. Estou novamente aqui com a minha turma maravilhosa do período noturno, do curso teórico, CFCA online, pessoal das 19h30 às 22h50, né? E a Michele falou oi. A Lígia falou oi. Quem mais falou oi, gente? Não tô vendo aqui, né? Os melhores, diz a Mi. A Mi, além de linda, ela é modesta. Carol, que também é linda, fala oi. O Rafa, que não é lindo, mas falou oi. A Keila é linda, falou oi, né? Nós tá por aqui. É. Rick, Carol de novo, todo mundo está on. Rafão, ele manda 5 vezes para não esquecer de falar dele, tá bom? Eric, olha só, maravilha. Então vamos lá, gente. Quando a gente fala em cidadania, meio ambiente e cidadania, tem muita gente que pergunta: o que isso tem a ver com a minha habilitação? O que a cidadania tem a ver com minha habilitação? Olha lá, o Valdirzão, gente, falando que hoje está muito frio, né? Não está mostrando. Ah, não é possível, gente. Isso não é possível. Não está compartilhando. Problema técnico que vai ser resolvido neste momento. Olha só, 1, 2, 3 e pronto. Viu? Mi, já resolvi, Mi, já compartilhei. A Mi deu bronca, gente. Ela tá brava hoje. Ela até falou e tudo aqui. A voz da Mi é tão bonitinha. Então vamos lá, gente. O que é a cidadania no trânsito? Então vamos entender. Consiste em conhecer as leis e normas que regem o trânsito brasileiro, gozar dos benefícios que lhes são direito e respeitar o direito dos demais cidadãos. O exercício da cidadania no trânsito é fator indispensável para que a vida em sociedade seja possível. A vida em sociedade agradável, a cidadania é importante em todas as situações, não só no trânsito, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso ambiente estudantil. Cidadania é fundamental. A falta de cidadania conturba as relações, lamentavelmente. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Isso está escrito no CTB. E tem muita gente que acha que isso é responsabilidade só dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Só vai ser possível que isso aconteça caso todos tenham responsabilidade pelos seus atos. Então, o conceito de cidadania está mostrando um indivíduo de cor laranja. Será que é porque ele é um laranja, gente? Não. Isso é para mostrar que ele é único, diferente, individual. Ele pensa diferente dos outros, tem gostos diferentes, manias e etc. Esse indivíduo, junto com outros indivíduos, forma grupos sociais. Normalmente, os grupos sociais terão algum interesse em comum. O nosso grupo social aqui tem interesse em comum qual, gente? Habilitação, PPD, CNH, aprovação no exame teórico e tudo relacionado a esse processo que nós estamos vivendo. Processo ele de 12 dias. E hoje estamos chegando ao nosso 11º dia. Amanhã o nosso curso termina, ok? Então nós formamos um grupo social do CFCA, exame teórico. A Keila ficou triste. O curso vai acabar amanhã. Ela queria que acabasse hoje. Ela queria que tivesse acabado sexta-feira já. Não é isso, Keila? E nós, com nossos grupos sociais, formamos a sociedade
como um todo, tá certo, gente? Então aí, tá mostrando aqui também situação, olha só, gente. Tá mostrando o indivíduo ali, com diferenças individuais, agora ele tá vermelho, tá? Ele mudou de status, mostra um indivíduo vermelhão, ok? E essa diferença individual gera divergências no trânsito, certo? Divergências provocam conflitos devido a comportamento inadequado. E aí vem o Estado com o poder de lei, através do Código de Trânsito Brasileiro, dirimir conflitos. Gente, eu trabalho em autoescola faz muito tempo. Eu nem vou falar quanto tempo faz, senão a Mi vai descobrir minha idade. E eu não quero que isso aconteça. Tá certo? E durante todo esse tempo, eu já trabalhei como instrutor prático, como instrutor teórico presencial, né? Como instrutor de simulador, instrutor teórico online agora. Durante 2 anos, eu trabalhei como parceiro do Detran, examinando no interior de São Paulo, de 2014 a 2016. Eu fui examinador de trânsito no edital de Amparo e Região. E durante todo esse período, como instrutor, examinador e depois instrutor de novo, eu ouço as pessoas reclamarem do processo de habilitação. O processo de habilitação é muito demorado, que o processo de habilitação é muito caro, né? Que para tirar a PPD é muito difícil, para perdê-la é muito fácil. E aí às vezes eu me questiono, e se não houvesse nenhum tipo de regulamentação? Se fosse liberadão, o que vocês acham, gente? Seria melhor ou pior um trânsito sem regulamentação alguma? Um trânsito liberadovski aí. Deem a opinião de vocês. Seria melhor ou seria pior? Lígia falou terrível. Muito pior com certeza, diz a Keila. Uma bagunça, diz a Mi. Imagina, né? Quem mais opina, gente? Com regulamentação já é uma porcaria, imagina sem. Muitas pessoas dizem isso. Se com todas essas normas, com todas essas possibilidades de infrações, com todo esse custo, é bagunçado, imagina se não fosse. Então, gente, o que fica provado aqui? Que a regulamentação é importante. A regulamentação é fundamental. E é assim tudo. Tem que haver regulamentação, senão, lamentavelmente, vira uma bagunça. E quando a gente pensa assim, eu penso assim, e todos que se manifestaram pensam assim também, é porque a gente, infelizmente, não acredita no bom senso do próximo, né? A gente talvez nós fizéssemos um trânsito normal, sem regulamentação. Mas e os outros? A gente não acredita no bom senso dos outros e por isso a gente acha que regulamentação é a única solução e não é que a gente acha, não. Realmente é. Tá certo? Então vamos lá, gente. Colaboração mútua. Essa frase, ela é fortíssima. Colaboração mútua. Gente, eu vi uma frase, né? De um tempo para cá eu faço uns cursos de Tantra. E em um desses cursos eu vi uma frase que sintetiza exatamente a maneira que eu penso desde jovem. Mas eu não tive competência, capacidade para criar essa frase. Essa frase diz mais ou menos o seguinte: a humanidade dará um salto evolutivo gigantesco quando descobrir que ajudar é melhor do que competir. E é verdade, né? Ajudar é muito mais fácil e muito mais interessante do que ficar competindo. Quando nós ajudamos, nós crescemos
Quando nós ajudamos, nós evoluímos. E a pessoa ajudada também cresce e evolui. Enquanto nós estamos disputando, brigando, competindo desnecessariamente, nós só perdemos tempo e gastamos energia. Mas parece uma coisa tão simples, tão fácil, que acaba perdendo a graça. Então, a minha maneira de colaborar com vocês, eu tenho minha maneira e faço o possível para colocar em prática. É o quê? O nosso curso acaba amanhã e a partir de depois de amanhã não temos mais curso. Porém, eu fico disponível para todos vocês para quaisquer esclarecimentos. Qualquer esclarecimento que você achar que precisa, é só me chamar no WhatsApp. Eu estarei à disposição. Eu vejo isso uma maneira de colaboração mútua. Eu quero que todos vocês sejam aprovados aí no exame teórico com facilidade e deem andamento no processo de vocês. Então, no que eu puder ajudá-los, eu fico à inteira disposição. Depois que passar na prova teórica, pode continuar me consultando, não tem problema nenhum. Eu tenho experiência em parte prática também, exame prático e tudo mais. Tá certo? Então, essa é a maneira que eu vejo de colaborar com vocês. E vocês, obviamente, também têm alguma coisa boa que vocês podem passar para as outras pessoas e colaborar na vida delas. Pensem nisso e coloquem em prática. Temos um caso real aqui, gente, de uma briga de trânsito. Eu vou passar direto. Eu nem vou usar esse tema aqui, pois é um tema pesado, morte no trânsito e etc e tal. Então a gente vai falar sobre mensagens para refletir. Eu digo sim para a gentileza. Ó, legal. Sou legal no trânsito. A vida em primeiro lugar. Então, meu conselho para vocês que são jovens, lindos, maravilhosos, é o seguinte: não tenham vergonha de fazerem a coisa certa. Não tenham vergonha de agir de forma ética. Não tenham vergonha de agir de forma correta. A inversão de valores é tão grande hoje em dia que o cara que é honesto é considerado um bobão. O cara que é legal é considerado um bobão. Isso na ideia de quem é idiota, né? Porque na realidade não é assim. Então, não tenha vergonha de agir de forma correta, coerente, ética. Faça sempre o melhor, pois isso vai ser refletido no futuro, com certeza. É um conselho do papai para todos vocês, tá bom? Então, gente, cidadania é isso, tá certo? Cidadania, comportamento cidadão no trânsito, ok? Então, todas as questões relacionadas à cidadania trarão uma resposta cidadã, uma resposta amiga, uma resposta ética, uma resposta bacana, tá certo? Aquela resposta que você gostaria de receber. Então, não tem segredo. Espero que caia várias questões sobre cidadania na prova de vocês. É simplesmente questão de bom senso. Ler e ver como agiria um condutor cidadão. É a resposta positiva entre as opções. Tá certo? Então é isso que a tua habilitação tem a ver com cidadania. É o teu comportamento no trânsito de forma cidadã. Certo? E agora nós temos aí degradação do meio ambiente, o meio ambiente. Então, o que sua habilitação tem a ver com o meio ambiente? A degradação. Então, está mostrando o meio ambiente, uma situação aí de degradação, um rio com poluição, uma fábrica ao fundo, um conjunto de residências e etc. O que é o meio ambiente, gente? Tudo aquilo que nos envolve é o meio ambiente. Nós estamos, inclusive, agora no nosso meio ambiente, né? E ele pode ser alterado a qualquer momento. Tudo que nos envolve é o meio ambiente. E tem uma questão de prova, e é justamente o ponto crucial: qual tipo de poluição os veículos emitem?
Ou seja, quando nós estivermos conduzindo, nós conduziremos um veículo que vai poluir. Ele vai impactar aí o meio ambiente através da poluição do ar e poluição sonora. Essa é a resposta. O veículo produz imediatamente dois tipos de poluição. A poluição do ar, que pode também vir como poluição atmosférica, e a poluição sonora. É a resposta já de uma questão de prova, tá certo? E aqui nós temos a ação do ser humano em duas situações diferentes, né? Na imagem da esquerda, o ser humano assim mais tímido, né? Ele deu uma desmatada ali básica, construiu uma casinha, comprou um carrinho, colocou uma vaquinha no pasto. Na primeira imagem. Na segunda imagem, já acabou a timidez, o ser humano já mais soltinho, foi lá, desmatou tudo, já construiu uma fábrica, colocou um veículo ali de maior porte, normalmente movido a óleo diesel, e está impactando muito mais, tá certo? Está poluindo ali, tudo é poluição, não tem jeito. Mas só que na imagem da direita, o nível ali aumenta consideravelmente. Outra questão de prova. Entre os agentes poluidores, fábricas, veículos, lixões e pessoas, quais deles são os mais violentos, são os mais agressivos? Quais desses agentes são os maiores poluidores? É outra questão de prova. O que vocês votariam, gente? Qual desses agentes é o maior poluidor? Na opinião de vocês. Escrevam, gente. Sejamos rápidos. Sejamos dinâmicos. Lígia diz: nós. Nós somos o maior agente poluidor, na opinião da Lígia, da Kaylan, do Anderson. Todos acham que são as pessoas. Eric também falou pessoas. Verdade. E faz todo sentido, né, gente? Porque as pessoas, elas estão presentes em todos os outros agentes. Nas fábricas, as pessoas estão nas fábricas produzindo produtos para outras pessoas, certo? Nos veículos, quem os conduz? Pessoas, transportando outras pessoas. E nos lixões, todo esse lixo é produzido por nós. Porém, não é a resposta que a questão de prova quer. Tá bom, gente? Questão de prova quer a seguinte resposta. Os maiores agentes poluidores são, ó, ficou até com K, hein? Chique. Veículos e fábricas. Essa é a resposta que a prova quer. Os maiores agentes poluidores nos grandes centros são veículos e fábricas, tá bom? Você pode continuar com a tua opinião, que são as pessoas. Eu também concordo, mas na prova a gente anota veículos e fábricas, certo? Outros tipos de poluição. Então nós temos outros tipos, óbvio, né? Sim, ó. Temos a poluição do solo, que é péssima, poluição da água, que é horrível, a poluição visual e a poluição radioativa. Porém, esses tipos de poluição não são mencionados em prova. Só são mencionados na prova as poluições do ar, que é a poluição atmosférica, e a poluição sonora, que é a poluição através do som. Então é delas que nós iremos falar, ok? Questão de prova, gente. Tem uma questão que diz exatamente o seguinte: qual é o gás, né, emitido pelos veículos que faz mal à saúde do ser humano? E aí vai ter opção lá, oxigênio. O oxigênio faz mal, gente? Deixa eu ver. Não, oxigênio não é, né? E tem outros gases convencionais que também não é a resposta correta. O gás nocivo à saúde do ser humano é o monóxido de carbono, tá bom? Ele é um gás
imperceptível e em ambientes fechados ele pode ser letal. Então o gás que faz mal à saúde dos humanos, né? À saúde das pessoas e que é produzido pelos veículos é o monóxido de carbono, tá certo? E nós temos agora o dióxido de carbono. Gente, o dióxido de carbono é o gás responsável, tá? Pelo agravamento do efeito estufa, ok? Porque é o seguinte, gente, como explicar essa situação? Eu vou ter que contar uma historinha para vocês, né? O planeta Terra tem uma camada de carbono original, tem uma camada de carbono original de fábrica, vamos chamá-la assim. Quando o Criador do Universo, seja ele aquele que você acredita, entregou o planeta Terra aos primeiros habitantes, né, popularmente conhecidos por Adão e Eva, é só figurativo, tá, gente? Não precisa levar a sério, né? Se você acredita, leva. Se você não acredita, não tem problema. Então, quando o Criador do Universo entregou o planeta Terra para Adão e Eva, ele falou assim: Adão, Eva, estou entregando para vocês um planeta com camada de carbono original de fábrica, certo? Existe uma camada de carbono em volta desse planeta. E a Eva falou, mas para que isso? Né? Para que serve isso? E o Criador do Universo explicou, falou assim: Eva, é o seguinte, a Terra fica longe do Sol. Portanto, essa camada de carbono terá como função reter parte do calor emitido pelos raios solares e vai deixar a Terra um pouquinho mais quente. Então o raio solar vem, bate na crosta terrestre e na hora de voltar para casa, parte desse calor fica retido pela camada de carbono, certo? E deixa a Terra com a temperatura mais agradável, senão a Terra provavelmente seria muito mais fria e muito mais difícil de ser habitada. Porque provavelmente o Criador do Universo também olhou para as roupinhas de Adão e Eva e pensou, meu Deus, com essas roupinhas eles vão morrer de frio, né? Eu preciso deixar uma camada de carbono para segurar parte desse calor. Até aí, sem problema, tá certo? Está sendo retido calor suficiente. Mas o homem, através da emissão do dióxido de carbono, que pode ser emitido de várias maneiras diferentes, espessa a camada. O dióxido de carbono vai aumentando a camada de carbono, espessando a camada de carbono, e isso retém mais calor. Então se tem a impressão de que estamos dentro de uma estufa. O calor aumenta, o calor fica maior do que o necessário e aí provoca o famigerado efeito global, derretimento das geleiras, comprometimento da fauna local, o aumento do nível dos oceanos e outras consequências. Então, o efeito estufa ou o agravamento do efeito estufa tem relação direta com o dióxido de carbono. Se perguntar na prova qual é o gás responsável por espessar a camada de carbono, responsável pelo agravamento do efeito estufa, nós procuraremos a alternativa dióxido de carbono, tá certo? E aí nós temos aqui, gente, outra situação da ação humana. O próprio Criador do Universo, quando nos entregou, não para mim, né, gente? Quando entregou aos primeiros habitantes um planeta Terra com camada de carbono original de fábrica, ele entregou também um planeta com camada de ozônio. Sim, agora é um filtro solar em volta da Terra. O Sol está lá produzindo raios solares o tempo todo. O Sol não para, né, gente? O tempo não para e o Sol também não, tá certo? O Sol está lá emitindo raios 24 horas por dia.
O sol está cuspindo fogo. Quando ele não está iluminando aqui no Brasil, agora ele está iluminando o Japão. Só não para, gente, sem massagem. E nessa frequência toda, uma hora ou outra o sol manda alguns raios nocivos, certo? Não tem filtro, gente. O sol é vida louca. Ele está emitindo raios ali o tempo todo. E uma hora ele emite raios nocivos. E a função da camada de ozônio era filtrar esses raios. Mas a camada de ozônio foi furada, foi deteriorada, danificada por conta do gás CFC. Clorofluorcarbono, certo? Encontrado em ar condicionado, aerosóis, hoje num nível muito menor, mas mesmo assim ainda são produzidos esses gases e eles já fizeram um estrago grande. Então, o gás CFC, clorofluorcarbono, é o gás responsável por danificar, furar, né? Comprometer a camada de ozônio. Beleza? E aí já falamos de poluição atmosférica, né? Vamos falar um pouquinho mais depois, mas agora a gente já parte para poluição sonora, o outro tipo de poluição que os veículos emitem diretamente, tá certo? E qual é o aparelho, gente, que mede a frequência de som? O nome do aparelho que mede a frequência de som é o decibelímetro. Pode perguntar na prova? Há muito tempo eu não vejo essa questão, mas qual o aparelho que mede a intensidade do som, intensidade de ruídos, frequência sonora, etc.? Decibelímetro, porque o som é medido através dos decibéis. Tem até um quadro aí explicativo nos dizendo que até 55 decibéis é uma conversação normal, tranquila, sem males à saúde. De 56 decibéis até 90 seria o som de um secador de cabelos, já um barulho estressante, incomoda. E mais de 90 decibéis seriam fogos de artifício, e aí já causa danos à audição que podem ser irreversíveis e até mesmo imediatos, tá certo? Então vamos lá, gente, para que vocês entendam, se você tem um veículo e você produz som automotivo, o rádio do teu carro, o aparelho de som ali do teu carro está emitindo som acima de uma frequência considerada ideal, é infração de trânsito. É uma multa de natureza grave, 5 pontos na carteira e o valor aí tá errado, tá bom, gente? É R$195. Então, não é aconselhável produzir som acima da frequência aconselhável. E qual é a frequência aconselhável? A partir do momento que o som do seu veículo incomoda a outros usuários da via, você já está sujeito à infração. Então tem que tomar muito cuidado, pois a infração de natureza grave pode caçar a sua PPD. Lembra? Infração gravíssima, caça a PPD. Infração grave, caça a PPD. 2 infrações médias também caçam a PPD. Então, de repente, uma bobeirinha dessa aí pode fazer com que sua PPD seja caçada. Então, para quem gosta de som muito alto no veículo, entenda que existem 2 problemas. Primeiro, você está danificando o teu tímpano, você está lesando o seu tímpano. Pode não ser imediato, pode não aparecer agora o resultado, mas no futuro chega a conta e você vai ter um problema aí com audição. E você pode ser autuado e pode ser multado também. Então, evitem esse tipo de situação. Dicas aparentemente bobinhas, mas que podem ser respostas de questões de prova quando se trata de meio ambiente, tá certo? O motorista sustentável, o condutor sustentável
desliga o motor em longas paradas. Pode perguntar isso. Condutor preocupado com a preservação do meio ambiente age de que maneira? E a resposta pode ser desliga o motor nas paradas prolongadas. Se desliga o motor, você para de gastar combustível, você para de gastar dinheiro, você para de poluir o meio ambiente. Mantém em dia a revisão e manutenção do veículo. Veículo com manutenção em dia, revisão em dia, consome menos combustível, você gasta menos dinheiro também e polui menos, você economiza o planeta também. Observa, né, a vida útil dos filtros de ar, de óleo e está faltando de combustível, tá certo? Então, observa a vida útil dos filtros de ar, de óleo e de combustível. São peças que devem ser trocadas periodicamente para que a emissão de gases fique dentro de um padrão aceitável. É cobrado em prova com frequência. Assinale a peça que deve ser trocada periodicamente para que a emissão de gases poluentes esteja dentro de um padrão aceitável. Pode ser o filtro de ar, filtro de óleo e filtro de combustível, os filtros, certo? Verificar o estado de conservação do escapamento, fundamental, gente. O escapamento ele é tão importante, mas tão importante que ele aparece em questões de meio ambiente e cidadania e aparece em questões também de mecânica. É através do escapamento que são expelidos os gases, né? Aquela poluição atmosférica é expelida através do escapamento. Poluição sonora, que é o ruído proveniente do motor, também. Então, o escapamento é importantíssimo e daqui a pouquinho nós falaremos dele. E aquele motorista sustentável também não irá utilizar equipamento sonoro de forma indevida. Ok? Vamos ver o que a Keila está falando. Hoje também tem veículos com start-stop, em que o motor desliga em um sinal, por exemplo. Sim, alguns segundos ali sem movimento, o motor desliga e assim que você tira o pé do freio, o motor religa, né? Veículos mais modernos poluem menos, são mais econômicos. Sensacional, e é assim que deveria ser, é assim que tem que ser. Algumas infrações de trânsito, gente, relacionadas com o meio ambiente, tá certo? Só algumas, existem outras, né? Então vamos ver algumas aqui. Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres água ou detrito. É aquela infração que o cara passa numa poça d'água e chuá, né? Joga água em quem está transitando ali pela calçada ou transitando ali pela via mesmo. Normalmente um pedestre. Isso é péssimo, né, gente? Isso é horrível. Horrível, horrível, horrível. Tá certo? Alguém aí já passou por isso, gente? Alguém já foi vítima desse chuá? Aquele jato de água suja? Aquele jato de água de esgoto? Ou não? Ninguém nessa sala foi vítima dessa situação horrível. Quem nunca? Keila já foi. Pelo jeito a Keila já foi, gente, porque ela falou, quem nunca, né? Então, gente, isso é uma atitude tão asquerosa, né? Tão idiota, que não dá nem para acreditar que alguém faça isso. Já pensou, né? Eu já sim. E o quê? Por um ônibus ainda por cima. Sim, foi de propósito. Mas tinha um guarda e escreveu o cidadão. Aí, se todo mundo fosse multado por isso, né? O cara pensava duas vezes. Embora não precisa, né, gente? Quem tem um pouquinho de raciocínio, quem tem um pouquinho de cérebro, não vai fazer um negócio desse. Isso é ridículo. Olha só, você joga água suja numa pessoa, você não sabe se essa pessoa está indo para o trabalho,
Você não sabe se essa pessoa está indo para uma entrevista de emprego, se essa pessoa está indo para o médico, se essa pessoa está indo para um velório. Olha só, quantas situações podem envolver um idiota, né? Um idiota que faz isso, né? Então, isso é lamentável e é sujeito à infração de trânsito de natureza média, 4 pontos, tá certo? Outra, atirar ou abandonar na via objetos ou substâncias. Atirar, abandonar, depositar objetos na via ou qualquer tipo de substância, infração de natureza média. 4 pontos na carteira também. Usar buzina de forma prolongada ou sucessiva ou nos horários e locais proibidos. Também. Só que aí é leve, tá certo? Aí é poluição sonora, né? Infração de natureza leve. Fazer uso indevido da buzina. E como foi dito agora há pouco, usar equipamento de som com frequência acima do permitido. Infração de natureza grave. E transitar com o veículo danificando a via, derramando a carga, combustível ou óleo. Gente, essa aqui cai com frequência na prova, tá bom? Transitar com o veículo danificando a via, derramando carga, combustível ou óleo, infração de natureza gravíssima, tá certo? Guardem essa aí, pois ela é cobrada com uma certa frequência em prova. E a da buzina também é cobrada com uma certa frequência, tá certo? Órgãos ambientais, tá certo? A questão de prova te pergunta o seguinte, sugere, assinale a alternativa abaixo que apresenta órgãos ambientais, tá certo? E nós temos IBAMA, CONAMA, CISNAMA. Normalmente são os 3 órgãos que aparecem nas questões de prova, certo? IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis. CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. E CISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente. Normalmente, esses 3 que são cobrados em prova, e não fica difícil identificá-los, pois todos terminam com AMA, IBAMA, CONAMA, CISNAMA, tá certo? E os órgãos que entram nas alternativas incorretas, para te confundir, DETRAN. DETRAN é órgão ambiental? Não. DETRAN é órgão do Sistema Nacional de Trânsito, né? CONTRAN. CONTRAN é órgão ambiental? Não. CONTRAN é órgão do Sistema Nacional de Trânsito, DENATRAN e todos os outros. Então vai ser IBAMA, CONAMA ou CISNAMA, tá certo? E nós poderemos encontrar uma questão perguntando sobre o PROCONV, Programa de Controle de Emissão de Poluentes através de veículos automotores terrestres. Então, programa para controlar a emissão de poluição dos veículos automotores terrestres, tá? Automóveis, motocicletas, caminhonetes, caminhões, ônibus e etc. É uma iniciativa do CONAMA mais IBAMA em parceria com as montadoras de veículos, com finalidade de produzirem veículos cada vez menos poluidores e mais econômicos em relação ao consumo de combustível, tá bom? Tipos de combustíveis e o seu poder de poluição. Então, gente, nós temos aí na imagem, pela ordem, tá? O maior poluente entre os combustíveis é o óleo diesel. Segundo maior poluidor é a
gasolina. O terceiro maior poluidor é o etanol. E o quarto colocado aí da lista é o GNV, gás natural veicular, certo? Tem uma questão que pergunta exatamente isso. Dos itens abaixo, qual é o maior poluidor? Qual o combustível que mais polui? E lá na questão de prova não tem a opção diesel, tá? Lá só vai ter assim, gasolina, que é o segundo, e o terceiro, gente, eu falei errado. O primeiro, diesel. Segundo, anotem agora, anotem a partir de agora. Combustíveis mais poluentes. Primeiro lugar, óleo diesel. Ele é o maior poluidor de todos. Segundo colocado, gasolina. Terceiro colocado, biodiesel. Quarto colocado, etanol. E o quinto colocado, GNV, gás natural veicular. Essa é a ordem, ok? A questão de prova pergunta qual dos combustíveis mencionados é o mais poluente. E não tem a opção diesel, que é o mais poluente. Vai ter gasolina, né? Biodiesel, que é o segundo, terceiro, etanol, que é o quarto, e acredito que apareça eletricidade também, que aí não polui. Então, entre gasolina e biodiesel, a gasolina polui mais que o biodiesel. O biodiesel é uma mistura de óleo diesel com óleo de sementes. Então ele polui menos que o diesel e polui menos que a gasolina. Então se a gente tirar o óleo diesel, a ordem será gasolina, biodiesel, etanol, GNV e eletricidade. Tá certo? Então cuidado, não tem diesel, a gasolina é a que mais polui, ok? Relação custo-benefício. Então tem uma continha aqui, deixa eu achar uma imagem, né? Deixa eu achar essa imagem. Vou achar uma imagem aqui que dá para a gente fazer essa continha aí do custo-benefício. Vamos ver se abre. Vai abrir, vai abrir. Então, gente, para você fazer a conta, digamos que você tem um veículo, conta do quê? A pessoa está me perguntando, meu Deus do céu. Para você fazer uma conta, saber se compensa, digamos que você tem um veículo flex, certo? Um veículo movido tanto a gasolina, quanto também movido a etanol ou álcool. Qual dos combustíveis é mais interessante no que diz respeito à finança, no que diz respeito a dinheiro, tá certo? Então deixa eu compartilhar com vocês aqui, porque só o pessoal de casa está vendo. Então vamos lá, para fazer a conta de custo-benefício. O que compensa mais? Gasolina ou etanol? Então você chega lá no posto de combustível, né? Dá uma olhada lá nos preços e aí você vai fazer a verificação. Para saber, meu Deus do céu. Tá difícil aqui a calculadora, né, gente? Então você tem que pegar o preço do etanol, tá? Dividir pelo preço da gasolina e multiplica por 100. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá difícil. Eu vou desistir, gente. Eu vou desistir. Eu vou embora. Pronto. Então vamos lá. Vamos usar essa tabela aqui. Então eu vou pegar o preço aqui do etanol, 5,099, tá? Divido pelo preço da gasolina, que é 7,099, e multiplico por 100. Cheguei ao número de 71,82. O que isso significa? Quando você faz essa conta, se você chega a 70, significa que houve um empate técnico. 70 empatou.
tanto faz. Você pode pôr gasolina, como pode colocar etanol. Por quê? Porque o etanol ele custa um pouquinho mais barato, mas ele rende uma quilometragem um pouquinho menor, tá certo? A gasolina custa um pouco mais caro e rende uma quilometragem maior. Então, essa diferença tá aí. Então, digamos que a grosso modo, 1 litro de etanol você transita 7 quilômetros. 1 litro de gasolina você transita 10 quilômetros. Então, por isso que a gente chega ao número 70. Olha só, aí deu 71. Então, está compensando por muito pouco a gasolina. 70 empatava. Menos de 70, o etanol é mais interessante financeiramente. Deu mais do que 70, compensa a gasolina. Mas se nós considerarmos, como diz o Instituto Datafolha C, é Datafolha, né? Datafolha C, né? 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo é a margem de erro, então está empatado também, tá certo? Então a gente falou sobre custo-benefício, sobre grana, sobre valor financeiro. Então, naquele caso ali, a gasolina está compensando muito pouquinho. É uma diferença ali mínima, tá certo? Porém, se nós pensarmos no meio ambiente, a gente vai optar pelo etanol, pois o etanol polui metade se comparado à gasolina, tá certo? Então, em relação a valores, eles praticamente empataram, mas quando se trata de poluição, meus amigos, minhas amigas, o etanol polui metade se comparado à gasolina, é questão de prova. Em relação ao etanol, podemos afirmar que, e a resposta vai ser, ele polui metade se comparado à gasolina. Principal matéria-prima do etanol, cana-de-açúcar, mas existem outras. Tem batata doce, tem beterraba, milho verde, tá certo? Essas são matérias-primas para a produção do etanol. Vinhaça e vinhoto, que está mostrando aqui no amarelinho, é o resto químico da produção do etanol. E esse resto químico precisa ser descartado de forma adequada, não pode ser jogado nos rios, pois poluiria as águas, né? Mataria os peixinhos e etc. E, gente, talvez vocês até nem saibam, mas o etanol é um combustível de criação brasileira. No final dos anos 70, né, o mundo foi assolado por uma crise em relação ao preço do petróleo. Na ocasião, o petróleo subiu 300% e os países ficaram reféns daqueles países que produziam petróleo. E naquele momento, o Brasil viu como saída a criação do seu próprio combustível. Já pensaram nisso? No final dos anos 70, o Brasil estava na vanguarda, tinha um combustível próprio, único e de sua criação, uma fonte energética própria, né? Um biocombustível muito menos poluente do que os tradicionais aí, óleo diesel e gasolina. Mas o brasileiro, ele lamentavelmente tem a mania de boicotar, né? De boicotar suas próprias invenções. Então. Mas o aumento do petróleo, gente, ele foi mundial naquela ocasião e ele é mundial hoje também, tá bom? A gente não ouve falar nisso na televisão, de que o aumento do combustível também é mundial. Não é só no Brasil que ele subiu, não. Ele subiu, lamentavelmente, no mundo todo. Nós tivemos o problema aí da pandemia. Consequentemente, tivemos agora uma guerra que se deflagrou aí na região ali do leste europeu. E tudo isso fez com que os valores novamente subissem. Mas naquela ocasião o aumento foi ainda muito maior do que isso. Tá bom, gente? Os valores triplicaram, 300% de aumento, e o Brasil criou sua própria fonte energética. Mas, lamentavelmente,
o Brasil boicota suas próprias criações. E o etanol vem sendo boicotado há décadas. Hoje nem tanto, mas quando ele foi criado, meu Deus do céu, era tanta piadinha em relação ao etanol, o brasileiro não se deu conta, né, de que ele tinha uma fonte energética própria, sua, exclusiva, né, que poluía muito menos. O brasileiro tem essa mania, gente. Vocês sabiam que há mais de 40 anos atrás, o Gurgel era uma fábrica nacional, né, de veículos? O Gurgel lançou no programa do Oi, Silvio Santos, um carro elétrico. E o Gurgel foi vítima de chacota. Deram risada do Gurgel, estão dando risada até hoje. Até o Elon Musk está dando risada, mas aí ele criou o carro elétrico dele e está trilionário. Então, o brasileiro teve a oportunidade de ter o teu carro elétrico, de ter a tua indústria nacional produtora de carro elétrico, mas achou melhor tirar um sarro do Gurgel e perdeu mais essa oportunidade. Tem um cara que fala assim, quando o lance é perder a oportunidade, o Brasil nunca perde a oportunidade. O Brasil nunca perde a oportunidade de perder uma oportunidade e foi lamentavelmente o que aconteceu. E tem gente que torce para o Brasil dar errado, gente. Isso não é positivo também, tá bom? Quando você torce para o Brasil dar errado, é igual você torcer para o seu prédio pegar fogo porque você não gosta do síndico do prédio. Não tá correto. É uma forma de auto-boicote. Isso é péssimo. Foi com o Gurgel, foi com o álcool e com tantas outras situações aí que não dá tempo nem de mencioná-las. Dispositivos do veículo. Olha a Keila, gente. A Keila ligou suas câmeras. Ela está aparecendo com seus fones. Olha, desligou, gente. O Kevin Costner estava lá no fundo lavando louça, gente. Eu vi o Kevin Costner lavando louça para Keila. Só faltou tocar a musiquinha do filme. Então vamos lá, gente. Dispositivos do veículo que tem relação direta com emissão de gases, poluição atmosférica, tá? E também, até mesmo poluição sonora. Catalisador, canister, injeção eletrônica e silenciador, tá certo? São 4 itens obrigatórios. Todos os veículos modernos têm. E o kit GNV é o 5º item. Esse é um item opcional. Vamos falar de cada um deles, gente, pois eles são objeto, tá, de indagação dentro das provas teóricas do Detran. Catalisador. Prova já pergunta o seguinte: onde fica o catalisador? Né? O catalisador fica dentro do escapamento. Essa é a resposta. Qual é a finalidade do catalisador? A finalidade do catalisador é converter gases nocivos em não nocivos. Tá certo? A função do catalisador é converter gases, filtrar gases nocivos e transformá-los em não nocivos ou menos nocivos. Isso é o catalisador. Onde que ele está mesmo, gente? Dentro do escapamento. Canister. Canister é uma peça que tem como função capturar os gases emitidos dentro do tanque em razão do movimento do combustível lá dentro. Tá certo? Então, lá dentro do tanque, o combustível fica assim, ó. Isso é o combustível mexendo, tá, gente? Não vamos pensar outra coisa. E esse movimento de combustível provoca gases. O canister suga esses gases e faz com que esses gases cheguem até o motor e sejam queimados, certo? Vire combustível mesmo. Então, economiza combustível e também evita aquele cheirão forte de combustível que os veículos antigos têm. Sabe, o Fusca, Brasília, Kombi,
o Opala, aquele cheirão, né? Porque eles têm carburador, primeira coisa, e segundo, eles não têm canister. Então, todo o movimento, todo o gás gerado dentro do próprio tanque, devido ao movimento, é expelido pelo escapamento. Nesses carros com canister, não, esse gás volta e ele é queimado. Vamos ver o que a Keila está querendo, gente. O que é o virabrequim? Isso, nós vamos falar disso aí amanhã. É uma peça fixa, não. Virabrequim é uma peça móvel do motor e a gente vai falar disso aí amanhã na aula de mecânica. Hoje a gente só vai falar de dispositivos que têm relação direta com a emissão de gases, mas amanhã com certeza nós estaremos falando. Se mais alguém tiver a mesma dúvida que aquela, assista a aula de amanhã, tá bom? Ela vai estar disponível tanto aqui na sala quanto lá no YouTube. E a injeção eletrônica, gente? Injeção eletrônica, onde que ela fica? No motor. A injeção eletrônica está no motor do veículo, tá certo? É um dispositivo, um conjunto de peças, tá? É um dispositivo que tem como função preparar o combustível para ser queimado dentro do motor, tá certo? Então, a injeção eletrônica prepara o combustível para que ele seja queimado dentro do motor. Gente, a injeção eletrônica, ela equipa os veículos mais modernos. Antigamente, quem fazia essa função era o carburador. Então, veículos mais antigos têm carburador. Veículos mais modernos têm injeção eletrônica. E ela prepara o combustível de uma maneira muito mais eficaz e econômica, tá certo? E temos ali o silenciador, tá? Silenciador, que também está onde? No escapamento. Então, olha lá. Catalisador está no escapamento. Silenciador também está no escapamento, tá certo? O catalisador filtra, né? Converte gases nocivos em não nocivos, e o silenciador, ó gente, o nome, silenciador, tem como função abafar e silenciar parte dos ruídos, tá certo? Então, todo o barulho que sai pelo escapamento, ele já passou também pelo silenciador e foi abafado, foi silenciado. Então, dentro daquilo que foi dito pela Keila, dos veículos hoje se desligarem numa parada prolongada, não precisa nem o condutor se preocupar com isso, a gente nota nos veículos modernos um silêncio muito grande. Parece que o carro está até desligado. A gente não ouve barulho, né? Devido à eficiência aí dos escapamentos modernos e também dos motores mais modernos produzirem menos ruídos, tá certo? A Lígia, gente, ela fez uma observação aqui. Vamos ver, o catalisador é o pulmão do carro e o outro intestino. Certo, o catalisador filtra os gases, né? Converte em gases não nocivos, e o silenciador abafa os ruídos, tá certo? Então falamos de 4 itens obrigatórios. E agora nós falaremos de um item que não é obrigatório. Não está caindo em prova, eu não vejo falar sobre o kit GNV nas provas, mas não custa mencioná-lo. O kit GNV, gente, é o kit de gás natural veicular. É um item não obrigatório, tá? Ele é composto por um cilindro, vamos chamar de botijão de gás. Na imagem ele é azul, mas na vida real ele é amarelo. Ele é composto por uma série de tubulações e manômetros. Qual a função do kit GNV? O gás armazenado no cilindro passa pelas tubulações, chega até o motor, onde é queimado. É uma outra fonte energética. Teu veículo pode ser movido a gasolina e você colocar o kit GNV. Você fica com 2 opções, gasolina ou GNV.
Se o teu veículo é movido a etanol, você pode pôr o kit GNV também, tá certo? E aí ele fica movido a etanol e GNV. E ele pode ser flex, gasolina e etanol? Pode. Você põe o kit GNV, ele fica com 3 opções. E o GNV, gente, ele é muito mais barato do que a gasolina. Muito mais barato do que o etanol. Ele é mais barato que o etanol e ele rende uma quilometragem superior à da gasolina. E vocês viram que ele polui menos do que todos os outros combustíveis, né? Ele produz muito menos que o diesel, que é o pior de todos, polui muito menos que a gasolina, polui muito menos que o biodiesel e até mesmo polui menos do que o etanol, né? Mas eu não entendo o porquê, ele é muito mais barato, gente, ele é muito mais barato. Ale, para abastecer tem que sair do carro, né? O GNV, então, é uma medida de segurança, tá certo? A saída do veículo para fazer o abastecimento do GNV. Porque, lamentavelmente, o que acontece? Os cilindros de GNV têm validade também. Eles precisam ser vistoriados a cada 5 anos, tá certo? E tem muito dono de automóvel que tem o GNV que ele não faz nada disso. Aquele cilindro dele está vencido, ó, faz tempo. E normalmente, quando ocorre algum acidente do tipo, trata-se de um cilindro vencido a longa data. E o rapaz lá do posto de combustível não pode ficar verificando, não tem nem tempo para isso, né? A validade de cada cilindro. Isso é uma responsabilidade inteira do condutor. Então, por isso é aconselhável descer do veículo para fazer o abastecimento de GNV. O GNV é extremamente econômico. Eu não sei por que o transporte coletivo, né, não é movido a GNV. Se o GNV é mais barato e polui menos, por que o transporte coletivo ainda é movido a óleo diesel? Se alguém tiver essa resposta aí, gente, por favor, depois me fale por quê, tá bom? Eu tenho essa dúvida. Produtos perigosos. Todo veículo que faz o transporte de produtos perigosos precisa estar devidamente identificado, certo? O veículo precisa apresentar o rótulo de classe. São 9 classes diferentes. Existem explosivos, corrosivos, radioativos, infectantes e outros, tá? E o rótulo de classe vai indicar que tipo, que classe de produto está sendo transportado. E o painel de segurança, essa placa maior de cor laranja que traz, né, 2 números em cima. Ali está falando qual é a classe e o outro número, qual é o risco subsidiário aí, certo? E o número de baixo informa qual é o produto perigoso. Todo produto perigoso tem um número na ONU, então tem ali um número da ONU, tá certo? Mais dicas bobinhas que podem aparentemente ou frequentemente trazer respostas de questão de prova. Então, mantenha seu veículo sempre bem regulado. Veículo regulado gasta menos, polui menos. Evite acelerar desnecessariamente. Quando você acelera desnecessariamente, você gasta combustível desnecessariamente, consequentemente, você gasta dinheiro desnecessariamente e polui desnecessariamente também. Opte, sempre que possível, pelo transporte coletivo. Dizem que o transporte coletivo polui menos. Pode até ser, né, gente? Dentro de um ônibus aí tem 30, 40, 50 pessoas apinhadas, uma em cima da outra. Então, de repente, se cada uma estivesse com seu veículo próprio, poluiria mais do que um ônibus movido a óleo diesel. Tá certo? Não queime lixo. Tá certo? O lixo é responsável também por espessar a camada de carbono.
Separe o lixo de maneira correta para reciclagem. Denuncie agressões ao meio ambiente e use moderadamente som automotivo. Prestem atenção nessas dicas, elas normalmente são respostas de questão de prova, tá certo? E aquele quadro comparativo, quanto tempo determinada substância demora para se decompor no meio ambiente. Papel demora de 3 a 6 meses. Chiclete, 5 anos. Borracha, tempo indeterminado. Até tem uma questão que pergunta exatamente isso. Qual dos itens abaixo demora mais tempo para se decompor no meio ambiente? E tem a opção lá, pneu. O pneu é de borracha. E o pneu que mais demora é a resposta correta. Tecido, de 6 meses a 1 ano. Metal, mais de 100 anos. Vidro, 1 milhão de anos, meu Deus. Filtro de cigarro, 5 anos. Plástico, mais de 100 anos. Madeira pintada também, mais de 100 anos. Tá certo? A madeira em estado natural se decompõe rápido, mas a partir do momento que ela está pintada, ela demora mais de 100 anos para se decompor. Dia 5 do mês 6 é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E o slide sugere: pedale mais, curta a natureza, dê folga para o seu veículo pelo menos uma vez por semana, mantenha seu veículo regulado. E ali tem o pódio da sustentabilidade. Se você transita de bike ou a pé, você é medalha de ouro no nosso pódio. Se você transita de transporte coletivo, medalha de prata. E se você usa o seu próprio carro, medalha de ouro. Tá certo, gente? Então, chegamos ao final de mais uma aula. Agradeço a todos pela atenção, compreensão. Estejam com Deus. Meninas, um beijo. Rapazes, um abraço. Sorte, saúde, amor e paz para todos vocês. Um beijo. Tchau.